paz do Senhor Jesus, amém, meus irmãos? Quero dizer que para mim é uma honra imensa poder estar aqui, participar desta festa, 41 anos da IPI de Jales, que coisa boa. Como a pastora já disse, o ano passado nós tivemos aqui no primeiro culto de posse deles, né? A gente estava junto aqui. E eu estava aqui passando um filme pela minha cabeça, como que Deus tem me dado oportunidade de participar de momentos especiais aqui na região, porque está com a gente aqui hoje o Ricardo e a Lidiane, eles são de Santa Fé, e quando eu era seminarista em 2001, eu tive a oportunidade de conhecer a Lidiane e a família. E em 2011 eu tive a honra de celebrar o casamento deles. Fiz o casamento deles em 2011. E o ano passado eu tive a honra de ministrar no culto de ordenação da pastora Juliane, né? E hoje aqui, com essa tamanha honra e alegria de poder também ministrar no culto de aniversário da igreja. Que coisa boa! Sinto-me honrado, a palavra que eu tenho é gratidão. Estou muito grato mesmo por poder estar aqui com vocês e poder participar junto dessa festa maravilhosa. Quero louvar a Deus pela vida do Rogério, da Luciana, a mãe da Luciana, que são de Auriflama. A gente tem travado assim uma amizade, o Lucas e a Juliane desde 2003, né? Eu lembro o dia que a Emanuele nasceu, o Mateus era pequenininho, o Rogério e a Luciana, eu lembro dos primeiros passos deles na fé. Deus me deu a graça, né, de acompanhá-los na época, e o Ricardo e a Lidiane, e assim por diante. E agora aqui com vocês. Como já fomos apresentados, nós somos lá do nortão do Paraná, cidade de Guaíra, a última cidade do Paraná, depois já é Paraguai, estamos na divisa, e éramos de Umuarama, mas há 8 anos estamos pastoreando a cidade de Guaíra. Deus tem nos dado muitas vitórias. Muito bem, gente, sem mais delongas, eu quero ler a Bíblia com vocês, e eu creio que Deus tem uma palavra para o nosso coração nessa noite. O dia que a pastora e o Lucas nos convidaram, eu fiquei pensando, falei, Deus, é um culto de aniversário, 41 anos, o que eu vou falar num culto assim, né? E eu senti assim a direção de Deus de falar com vocês sobre esperança, né? De termos um sonho, um projeto no coração. Então esse é o meu assunto com vocês nessa noite. Vamos abrir Gênesis, capítulo de número 37. Gênesis, capítulo 37. Nós vamos ler do versículo de número 1 até o verso de número 11. Gênesis 37, do 1 ao 11. Todos encontraram? Amém? Tá fácil, né? Primeiro livro da Bíblia. Duro quando manda abrir lá no livro do profeta Abacuque, né? Aí fica mais complicado. Diz assim: e Jacó habitou na terra da peregrinação de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com os seus irmãos, e estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores.
Vendo, pois, seus irmãos que o seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado. E eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho e contou aos seus irmãos e disse: eis que ainda sonhei um sonho, eis que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam ante a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Ó Deus, eu quero mais uma vez, Senhor, orar. Quero pedir a tua graça, tua direção, Senhor, a tua sabedoria para expor a tua palavra nessa noite. Deus, fala conosco. Vem, Espírito Santo, nos conduzir. E, ó Deus, toque em cada coração. Que nesta noite, Pai, tu venhas ressuscitar sonhos que estavam mortos. Que nesta noite, Pai, o Senhor venha trazer ânimo, intrepidez, alegria, Senhor, gozo, contentamento para todos aqui. É o que eu te peço e oro no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos amados, a psiquiatria, a psicologia, a ciência, eles tentam explicar o que é o sonho. Então eles dizem o seguinte: o sonho é aquilo que você armazena durante toda a sua vida no seu subconsciente. E aí quando você dorme, o seu subconsciente aflora e aí vem para o consciente. E aí então você começa a sonhar. Por exemplo, eu penso que você já deve ter sonhado quando você era criança, que você ia para a escola, aquele caminhozinho que você passava, aonde você andava. Às vezes a gente sonha e parece que é tão real. É o que estava no subconsciente que vem para o consciente, e então a gente começa a sonhar. Eu servi o exército em 89. Até hoje eu ainda sonho levando bronca do sargento. E parece que é tão real. Então é o que a ciência tenta explicar o que é o sonho. Mas biblicamente falando, existe também o sonho espiritual. E o sonho espiritual nós poderíamos dividi-lo em dois: o sonho bom e o sonho ruim. O sonho ruim é aquilo que a gente chama de pesadelo. Quem aqui nunca teve um pesadelo? Antes de eu conhecer a Jesus, antes de eu me converter, eu tinha pesadelos com frequência. E eu me lembro quando o meu irmão começou a me evangelizar, ele disse assim: se algum dia você se vê em apuros, em sonho, clame pelo sangue de Jesus. E eu estava começando a ir para a igreja. E eu me lembro, irmãos, eu cheguei do trabalho e eu tomei um banho e deitei. Vocês acreditam? Eu estava naquele processo de
sabe, pegando no sono, e eu vi quando a porta da cozinha se abriu, entrou um vulto, e aquele vulto me pegou pelo pescoço assim, ó, e tentou me matar, e começou a me sufocar. Pensa num desespero, eu queria gritar, a voz não saía, e eu fui perdendo as forças, e lá na minha mente, eu queria clamar o sangue de Jesus, mas não conseguia, e depois de muita luta, eu acordei comigo gritando, o sangue de Jesus tem poder, e aquele vulto sumiu. Nunca mais tive um pesadelo na minha vida, louvado seja o Senhor. Mas também existe o sonho bom, aquele sonho que Deus fala com você, em sonho. Eu creio que acho que cada um de vocês aqui já teve uma experiência assim. Eu já tive algumas experiências de acordar na madrugada assim, abençoado, chorando, porque Deus me visitou, Deus me deu um sonho bonito, um sonho gostoso. Quando nós lemos o livro do profeta Daniel, ele fala as minhas visões da noite, ou seja, os sonhos que ele tinha, Deus falava com ele, e ele então escreveu o livro. Mas também existe o sonho que nós chamamos de utopia. Quem tem muito eles são os adolescentes, né? Sonha assim, casando com um príncipe encantado, entrando assim com um cavalo branco, né? Aquela coisa que nunca vai acontecer, é o que a gente chama de utopia. O outro sonha assim, construindo um castelo com 180 quartos, e aquela coisa toda, o outro andando de nave espacial, utopia. Mas também existe o sonhar acordado, e este é o meu assunto com vocês nesta noite. Sonhar acordado tem a ver com projetos, tem a ver com alvos que você traça com o objetivo de alcançar, ou durante o ano, ou durante 5 anos, ou durante 10 anos. Sonhar acordado tem a ver com projetos. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele diz que sonhar é você fincar uma estaca no futuro e persegui-la até você alcançar. Isso é sonho. Você finca uma estaca lá no futuro e você persegue até você alcançar. Por exemplo, daqui 10 anos eu vou ter a minha casa própria. Daqui 10 anos eu vou realizar um projeto missionário e eu vou estar em outro país. Daqui 5 anos eu vou ser um advogado, um médico e por aí vai. Então, esse sonhar acordado, todos nós dependemos dele. Uma pessoa que não sonha, ela não tem motivação. Uma pessoa desanimada, ela não atravessa nem a rua, gente. Uma pessoa desanimada, ela é uma forte candidata a uma vida de depressão. Então o sonho nos faz bem, o sonho ou o sonhar nos faz motivados. Sonhar é importante, ter projetos na vida é importante, aleluia. E esse texto que nós acabamos de ler, nos fala de um sonhador nato, um sonhador que é um exemplo para nós, aleluia. O seu nome é José. José foi o 11º filho de Jacó e o primeiro filho de Raquel. Jacó era o pai de José e José era o filho da sua velhice. José nasceu em Padã Arã, na casa do seu avô Labão. E então Jacó pega a sua família e ele vai para Canaã.
e eles estão aqui em Canaã. E nos diz a Bíblia que José, ele levava uma má fama dos seus irmãos para o seu pai. Os irmãos de José eram aqueles que aprontavam mesmo. Eram aqueles que, sabe, fazia bagunça, que matava passarinho no ninho. Era aqueles que mexia no que não era deles. Eles eram terríveis. E José então levava uma má fama dos seus irmãos para o seu pai. Eu não vejo aqui necessariamente José como um cagueta, como um dedo duro. Eu vejo José como um rapaz de caráter íntegro, um rapaz que não era conivente com o erro, que não gostava de coisas erradas. Então por isso ele falava com o seu pai das peraltices dos seus irmãos, porque quem sabe ele tinha esperança que o pai os corrigissem. Mas por causa disso, o texto diz que os irmãos de José não podiam falar com ele pacificamente. Falavam com ele de forma áspera, forma dura. Mas para piorar a situação, gente, José teve 2 sonhos. E ele chega para os irmãos dele e fala: ei, eu tive um sonho essa noite. Nós estávamos no campo trabalhando. Nós estávamos atando molhos. De repente o molho de cada um de vocês ficou em pé e se encurvou ante ao meu molho. Os irmãos de José disseram assim: você está achando que você vai reinar sobre nós? Você está achando que nós vamos te servir? É ruim, hein? Passou mais uns dias, José teve outro sonho. E aí ele chega para os irmãos e para os pais e diz: olha, eu tive outro sonho. Eu sonhei que o sol, olha só, a lua e 11 estrelas se encurvavam ante a mim. Os irmãos ficaram pegando na partida de raiva. O pai o repreendeu, mas o texto diz que Jacó guardou essas coisas no seu coração e os seus irmãos o invejavam ainda mais. Passou os dias e os irmãos de José estavam no campo apacentando. E então Jacó chega para José e fala assim: meu filho, os seus irmãos estão lá em Siquém e eles estão apacentando as ovelhas, o gado. Vai lá para ver como eles estão, se está tudo bem. E José, como um jovem obediente, um filho obediente: sim, meu pai. E ele pega e vai até Siquém para ver como estavam os irmãos. Mas quando ele lá chega, ele não encontrou os seus irmãos. E ele anda para um lado, anda para o outro, não encontra os irmãos. De repente, um viajante que estava por ali viu que José estava meio perdido, vai conversar com ele. Ele diz: eu estou procurando os meus irmãos. Você não viu eles? Eu ouvi eles dizerem que eles iam para Dotã. E aí José sai de Siquém, vai para Dotã. Quando ele está chegando lá em Dotã, os irmãos viram José de longe, que vinha chegando. E olha só o que eles falaram no versículo 19 do texto que a gente leu. E disseram uns aos outros: eis lá vem o sonhador mor. Olha só, vem vindo o sonhador mor. Mas o versículo 20 e os subsequentes, eles dizem assim: vamos pegá-lo, vamos matá-lo e vamos ver o que vai ser dos seus sonhos. E quando José chega, os irmãos dele grudaram ele, arrancaram a túnica dele com ódio, com raiva. O plano, o projeto era matá-lo. Mas Rúben, o irmão mais velho, disse: não vamos matá-lo. Ninguém vai derramar sangue aqui. Ele é nosso irmão. Rúben tinha o intuito de levá-lo vivo para casa. E então eles pegam José e jogam ele numa cisterna que estava ali.
Essa cisterna era uma espécie de um poço que era cavado para receber água da chuva, mas ela estava seca. Então eles jogam José dentro daquela cisterna e o Rúben sai dali e ele vai ver como está o rebanho. Nisso, meus irmãos, vem vindo uma caravana de ismaelitas. Esses ismaelitas, eles eram aquele tipo de mascate que existia no passado. Eu lembro na minha época de criança que tinha o seu Altino, ele era mascate, ele passava de casa em casa vendendo as coisas e trocando. Esses ismaelitas eram esse tipo de mascate, e eles estão passando por ali, e então os irmãos de José disseram assim: se a gente matar, nós não vamos ter lucro nenhum, vamos aproveitar que o Rúben não está aqui, vamos alçar ele do poço e vamos vender o José, assim a gente faz uma graninha e ficamos livres dele. E assim fizeram, pegaram José, tiraram ele do poço e venderam ele para essa caravana de ismaelitas, e os ismaelitas o levaram para o Egito. Quando Rúben chega, que ele não vê o José, ele se desespera, mas não tinha mais o que fazer. Pegaram a túnica de José, mataram um cabrito, embeberam ela no sangue, e pegaram aquela túnica e levaram para Jacó. E chegaram lá e disseram assim: vê se essa não é a túnica do teu filho. Com certeza uma besta fera o devorou e o matou, e nós encontramos essa túnica no deserto. A Bíblia diz, irmãos, que Jacó chorou amargamente, achando verdadeiramente que o seu filho tinha sido devorado por uma fera. Agora os ismaelitas pegam José e o levam para o Egito. E lá no Egito eles revendem José como escravo agora para Potifar. Potifar era o capitão da guarda, era um homem poderoso, famoso, um homem rico, e ele compra José como escravo e leva José para servir na sua casa. Mas José, como eu disse a vocês, era um jovem de caráter íntegro. Ele tinha um propósito, um alvo, um objetivo. Ele tinha um sonho. E olha, meus queridos, a Bíblia diz, a partir do capítulo 39 de Gênesis, que tudo que José colocava a mão, Deus abençoava. Tudo que José fazia na casa de Potifar, Deus prosperava. José tinha um sonho, ele temia a Deus, ele tinha um alvo, ele tinha um objetivo, ele tinha um propósito, vencer na vida. E o tempo foi passando, chegando ao ponto de Potifar deixar todo o governo da sua casa nas mãos de José. José passou a comandar todos os seus negócios. Mas com o passar dos dias, a esposa de Potifar, a dona Potifona, começou a colocar os olhos dela em José. O capítulo 39, o versículo de número 6, diz que José era formoso. José era um gato. José era bonito. A palavra formoso ali na língua hebraica tem o sentido de beleza externa e também beleza interna. José era completo, era um moço bonito, alto, de estatura que chamava atenção, era um rapaz formoso, mas José era aquela pessoa doce, aquela pessoa que você tem prazer de estar do lado, de conversar, aquela pessoa que não joga a conversa fora, aquela pessoa, sabe, bela, bonita, que você tem prazer de estar junto. Esse era o José, o sentido aqui da palavra formoso na língua hebraica. E então a dona Potifona começa a falar para José: deita-te comigo, deita-te comigo, deita-te comigo. E José, sempre saindo fora. Em outras palavras, eu tenho um sonho, eu tenho um objetivo, eu tenho um propósito, eu sirvo a Deus, eu temo a Deus. Mas parece, gente, que chegou um dia que ela preparou tudo.
Os empregados não estavam em casa, não tinha ninguém em casa, e de repente chega lá o José. E ela chega para ele e diz: deita-te comigo, deita-te comigo. E José fala uma coisa interessante. Ele diz para ela: tudo aqui o meu Senhor entregou nas minhas mãos, exceto você. E tem mais uma: de maneira alguma eu pecaria contra Deus. Olha, irmãos, que coisa linda. De maneira nenhuma eu pecaria contra Deus. E ela gruda em José, e José solta a capa na mão dela e rapa fora, perna para quem tem. E essa mulher começou a gritar, e o povo chegou, e ela então passa uma mentira lavada, dizendo que José tinha tentado persuadi-la. Por causa disso, gente, Potifar se enfurece, e ele pega José e lança no cárcere interior da prisão do Egito. Mas José tinha um alvo, ele tinha um propósito. Eu não vejo José reclamando em momento algum. Eu não vejo José brigando com Deus. Senhor, tu me abandonaste. Senhor, o Senhor não me ama. Senhor, que... Não, José tem um alvo, ele tem um propósito, ele tem um objetivo. E lá na prisão, tudo que José coloca a mão, Deus abençoa. Tudo que ele põe as mãos, Deus prospera. Tudo que ele colocava a mão, dava certo. Isso chamou a atenção do carcereiro mor. E o carcereiro mor diz para ele: a partir de hoje você vai comandar aqui a prisão. Abaixo de mim você é o que vai comandar aqui. Fica na sua responsabilidade. E um belo dia chega lá 2 presos: o copeiro mor do rei e o padeiro mor do rei. E aí, queridos, um belo dia os 2 acordam, e eles estão assim, sabe, triste, semblante assim de preocupados. Aí José fala: o que está acontecendo? Por que vocês estão tristes? E eles falam: rapaz, eu tive um sonho. O outro falou: também tive um sonho, eu estou encucado com esse sonho. José fala: o que você sonhou? Conta para mim. Aí o copeiro mor disse: eu sonhei que eu estava com 3 cachos de uva, e eu estava espremendo essas uvas no copo de Faraó, e eu servia Faraó. E aí o padeiro mor disse: eu sonhei que eu estava com 3 cestos brancos, com pães de todo tipo no cesto, e as aves do céu vinham e comiam os pães. José falou: vai a interpretação. Você, copeiro mor, daqui 3 dias você vai ser restituído, e você vai voltar a servir a Faraó. E aí José disse assim: quando isso acontecer, lembra-te de mim. Lembra-te de mim. Mas a Bíblia diz no capítulo 41, no verso 1, que ele não se lembrou. E o copeiro mor, dali 3 dias, também aconteceu como ele interpretou. Ele foi enforcado, e as aves do céu comeram a sua carne. Passou-se o tempo, e o copeiro mor esqueceu de José. Mas agora quem sonha é Faraó. E Faraó, gente, teve um sonho que ele ficou apavorado. Ele sonhou que 7 vacas gordas subiam da banda do Oriente. As vacas bonitas, rechuchudas. Mas de repente vem 7 vacas magras, e essas vacas magras devoram as vacas gordas. E de repente ele sonha de novo que 7 espigas graúdas também vinham da banda do Oriente. E de repente surge 7 espigas mirradas, e aquelas espigas, elas devoram aquelas espigas graúdas. E Faraó chama os magos, chama os astrólogos, chama os sábios do Egito, e ninguém consegue dar interpretação. E o copeiro, oreudo, está ali, servindo o vinho para o rei, o suco, a água, e não lembra de José. E o povo está lá, não consegue interpretar, não consegue. De repente cai a ficha do copeiro. Peraí, rei, peraí. Tem um escravo hebreu lá na prisão, e a gente, quando sonha, a gente conta o sonho para ele, e ele interpreta, e batata, é em cima do pedido.
Faraó fala: então traz esse moço, busca ele lá. Ninguém tinha conseguido interpretar até então. E eles vão buscar José na prisão. José, Faraó quer te ver. A Bíblia diz que ele tomou um banho, fez a barba, passou um Rexona. Rexona é por minha conta, a Bíblia não fala, tá? Mas ele tomou um banho, fez a barba, se barbeou e foi se apresentar a Faraó. Quando ele chega lá diante de Faraó, Faraó fala: você que é o moço que interpreta sonho? Ele falou: não, isso não vem de mim, vem do Deus que eu sirvo. Aleluia, sempre honrando a Deus, sempre honrando. E Faraó conta o sonho, e José diz: Faraó, esses dois sonhos é um só, tem o mesmo significado. 7 vacas gordas, 7 espigas graúdas, quer dizer 7 anos de bonança, 7 anos de fartura, 7 anos de bênção que vai vir sobre o Egito. As 7 vacas magras mirradas, as 7 espigas mirradas, quer dizer 7 anos de miséria, de pobreza que vai vir sobre o Egito. Faraó, eu te aconselho, Faraó, Faraó, eu te aconselho a arrumar um moço inteligente, alguém sábio, tá? Para administrar tudo isso. Derruba os celeiros pequenos, construa outros maiores, estoca tudo que o Egito vai colher durante os 7 anos. Eu te aconselho, Faraó, você escolher alguém assim. Faraó disse: você, me desculpe a expressão, você é o cara. Você é o cara. E então, irmãos, José é separado agora, escolhido agora por Faraó para administrar todo o Egito, todo o governo do Egito, abaixo de Faraó. José agora é o segundo na administração, o primeiro do Egito. Louvado seja o nome do Senhor. Os sonhos de José se tornaram realidade. Os sonhos de José vieram à existência. Louvado seja o nome do Senhor. Faraó pegou a filha de Potífera, a Asenate, e deu a José ela como esposa. Faraó colocou o nome de José de Zafenate Paneia, que quer dizer Salvador do mundo. Não no sentido espiritual, porque Salvador do mundo, esse título é somente a Cristo, mas Salvador do mundo no sentido de que ele resolveu o problema, ele trouxe a solução. Desse casamento, José teve 2 filhos, o Manassés e o Efraim. Manassés quer dizer esquecimento, Efraim quer dizer prosperidade. Em outras palavras, José está dizendo: o meu passado fica para trás, não vou ficar pegado no meu passado. Manassés, Efraim, prosperidade, eu vou olhar para frente, para o futuro. Eu tenho muita coisa para conquistar, para desbravar, para chegar lá. Eu tenho sonhos, eu tenho projetos. Aleluia, louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 42. Chegaram os 7 anos de fartura no Egito. A colheita foi grande, enorme, 7 anos de fartura. Não tinha mais aonde colocar o alimento. Os silos foram cheios, os celeiros, tudo. O Egito ficou abarrotado de comida. Terminaram os 7 anos de fartura. Começou agora o período das vacas magras. E então vem os 7 anos de miséria. Mas não veio só sobre o Egito, mas sobre todo o mundo da época. José é o governador, ele que está comandando agora todo o Egito. E aí, irmãos amados, lá em Canaã, faltou comida na casa do Jacó e na casa dos seus filhos. E então Jacó chama os seus filhos e fala: eu estou sabendo que no Egito tem muita comida.
que lá tem um governador que ele administra muito bem, e vocês vão lá para comprar comida. E os irmãos de José vão para o Egito para comprar comida. Gênesis capítulo 42, estão comigo? Versículo de número 6. Gênesis 42, 6. José, pois, era o governador daquela terra. Ele vendia a todo o povo da terra. E os irmãos de José vieram e inclinaram-se ante a ele com a face na terra. Olha agora o versículo 9. Versículo 9. Então José lembrou-se dos sonhos que havia sonhado deles. Irmãos, quando os irmãos de José chegam e se prostram ante a ele, passa na mente dele um filme. Lembra dos molhos que se inclinaram ante o molho dele? Lembra da lua e o sol e a lua e as 11 estrelas que se inclinavam ante ele? Passa na mente do José esse filme. Os sonhos de José viraram realidade. Louvado seja o nosso Deus. Os seus sonhos se tornaram reais. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Igreja, eu contei toda essa história porque eu quero te encorajar nessa noite. Eu quero encorajar você que está ouvindo esta palavra. Você que está neste momento aqui, você que está assistindo pela internet, eu quero te encorajar a não desistir dos seus sonhos. Quero convidar você nessa noite, meu irmão, minha irmã, meu jovem, adolescente, criança, você que está ouvindo esta palavra, a não desistir dos seus sonhos, em nome de Jesus. Como eu falei há pouco, sonhar é você fincar uma estaca no futuro e persegui-la até você alcançar. Aleluia! E eu te pergunto, qual é o teu sonho? Qual é o teu sonho? Como eu falei, quando a pessoa deixa de sonhar, ela perde a alegria. Quando a pessoa deixa de sonhar, ela perde a esperança. Quando a pessoa deixa de sonhar, ela perde o ânimo. Ela se torna um candidato forte à depressão. Uma pessoa desanimada não atravessa nem a rua. Uma pessoa animada vai mais longe. Uma pessoa animada, com sonhos, com projetos, aleluia, ela chega mais longe, ela motiva outros, ela leva outros junto consigo. Ei, qual é o teu sonho? Qual o sonho que você tem aí no seu coração? Hoje é dia 1º de fevereiro de 2026. Nós ainda temos pela frente 334 dias pela frente desse novo ano. 334 dias ainda. Ei, vamos juntos. Não desanima não. Não se rende não. Não se entrega não. Mas continue sonhando em nome de Jesus. Continue sonhando. Ressuscita nesta noite os teus sonhos, meu irmão, em nome de Jesus, aleluia. Qual é o teu sonho? É a casa própria? Não pare de sonhar. Qual é o teu sonho? É passar no vestibular? Continue estudando, não pare de sonhar. Qual é o teu sonho? É ser um doutor? É ser um pastor? Uma pastora? É ser um missionário, uma missionária? Qual é o teu sonho? Qual é o teu sonho? Em nome de Jesus, não pare de sonhar, continue sonhando. Pastor, o meu sonho é esse ano de 2026
me casar. Ei, escute, não desista do teu sonho. O seu Isaac está sendo preparado. A sua Rebeca está chegando. Vou te dizer uma coisa. Toda panela tem a sua tampa. Fica tranquilo. Ai, pastor, porque eu não casei ainda. Vou ficar para titio, para titia. Ei, fica tranquilo. Não pare de sonhar. Chame Deus para os seus sonhos. Apresente os seus sonhos diante de Deus. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Escute para esta frase. A vida é dura para quem é mole. E atente para esta frase. O importante não é começar bem. O importante é terminar bem. Aleluia. Atente para esta frase. Quem parou nunca venceu. Mas quem venceu nunca parou. Aleluia. Há uns 5 anos atrás, eu vi uma entrevista na São Silvestre, que acontece em São Paulo, todo dia 31 de dezembro. E aí entrevistaram um rapaz que é paraplégico. E ele corre, não sei se ele está correndo ainda, mas até o dia da entrevista, todos os anos ele corria a São Silvestre. Aí o repórter chegou para ele e falou assim: por que você corre todos os anos se você nunca ganhou? Você é sempre o último que chega. Aí ele falou assim: eu nunca ganhei? Quem nunca ganhou é você que nunca correu. Todo ano eu ganho, porque todo ano eu completo a frase. E vamos embora. Todo ano eu completo a corrida. E vamos embora. Aleluia. Quem parou nunca venceu. Mas quem venceu nunca parou. Não pare de sonhar. Pare de olhar a vida, meu irmão, minha irmã, pelo retrovisor. Tem muitas pessoas que ficam olhando a vida só pelo retrovisor. Quem olha pelo retrovisor só vê o que está para trás, não é verdade? E aí a pessoa fala assim: comigo meu pai não deu certo, comigo também já não deu certo, com a minha mãe não deu certo, com meu tio não deu certo, com meu avô não deu certo, com meu bisavô não deu certo, com meu tataravô não deu certo, com meu tataravô também não deu certo. E a pessoa, queridos, fica naquela vida de angústia, de tristeza, olhando só pelo retrovisor. Ei, nós temos um para-brisas pela frente, gente. Temos um para-brisas pela frente. Escute, você tem um horizonte para você descortinar, para você desbravar. Para de olhar pelo retrovisor, olhe para frente, olhe pelo para-brisas. Deus é contigo. Não pare de sonhar, continue sonhando. As portas vão se abrir em seu favor. Pode estar certo disto. Aleluia. Bendito seja Deus. Oh, glória. Uma empresa muito grande de calçado pegou o seu melhor vendedor e mandou ele para um país aonde tinha uma tribo muito remota, mas uma tribo enorme, muitos nativos. E aquela empresa de calçado pega o melhor vendedor e fala assim: nós vamos mandar você entre os nativos para você vender sapato. E ele foi. Aí quando ele chegou lá, que ele chega naquela tribo, que ele olha, ninguém usava sapato, ninguém, todo mundo descalço. Ele pôs a mão na cabeça e falou: meu Deus, o que eu vim fazer aqui? Aqui ninguém usa sapato. Como é que eu vou vender sapato para esse pessoal? Eles nem conhecem sapato. Liga para a empresa: me manda de volta, porque aqui ninguém usa sapato, eles nem conhecem sapato. E ele volta. Aí pegaram um vendedor que não era nem tão bom e mandaram ele para lá. Quando esse vendedor chegou lá, que ele viu aqueles nativos tudo descalço, ele esfregou uma mão na outra e falou: maravilha, aqui é o lugar de eu vender sapato, aqui ninguém usa sapato, aqui eu vou rachar de vender sapato. Louvado seja Deus. Oh, glória.
É isso, igreja. Continuemos sonhando, continuemos confiando. Olhe pelo para-brisas, não olhe pelo retrovisor. Você tem um horizonte para descortinar. Aleluia. Ah, pastor, eu fiz o 2º grau, tá bom. Para mim já tá bom. Você sabia que tem o 3º grau? Você sabia que tem o 4º grau? Você sabia que tem o 5º grau? Ah, pastor, eu parei com a faculdade há 10 anos atrás. Ei, volte a estudar, volte a sonhar. É verdade. Volte a sonhar, volte a ter projetos, volte a ter ideais, em nome de Jesus. Não pare de sonhar. Deixa eu te contar um testemunho verdadeiro. Quando eu me converti, tinha um rapaz que trabalhava comigo, o nome dele é Odair. E aí eu comecei a evangelizar Odair, e ganhei o Odair para Jesus. Mas irmãos, o Odair, na época, que nós trabalhávamos juntos, o Odair ganhava salário mínimo. Nem uma bicicleta, nem eu e nem ele tínhamos. A gente ia trabalhar a pé, não tínhamos nem uma bicicleta para dar. Mas o Odair, gente, ele vivia dizendo assim: um dia eu vou ter uma moto. Um dia eu vou ter uma moto. Eu falava: Odair, como é que você vai comprar moto, rapaz? Você não tem nenhuma bicicleta. E ele vivia dizendo: não, um dia eu vou ter uma moto. Um dia eu vou ter uma moto. E ele vivia falando: um dia eu vou ter uma moto. Um dia eu vou ter uma moto. Irmãos, veio uma mulher do Guarujá para trabalhar. A gente trabalhava numa panificadora. E veio uma mulher do Guarujá para trabalhar lá. Ela era uma baita de uma confeiteira. Mas aí ela não se adaptou com o clima e tal. Ficou lá um ano mais ou menos, resolveu voltar. E essa mulher, ela tinha uma vitrola. Vocês lembram daquela vitrola, aquela mais ou menos do tamanho dessa mesa? Adão e Eva ouviram um hino naquela vitrola. Uma vitrola enorme, gigante, que ficava lá dentro. E ela, como estava voltando para o Guarujá, ela colocou a vitrola à venda. E aí o Odair foi lá e negociou aquela vitrola com 350 LP. Lembra do LP? 350 LP. Falei: Odair, o que você vai fazer com um negócio desse, rapaz? Não, ela está vendendo baratinho, está vendendo parcelado, e um dia eu vou ter uma moto. Olha a mente dele, um dia eu vou ter uma moto. Irmãos, passou um tempo, o Odair encontrou uma lambreta. Vocês lembram da lambreta? O Odair encontrou uma lambreta que aquela pessoa estava vendendo. Aí o Odair foi lá, gente, e trocou aquela vitrola na lambreta, pauleira, na orelha, como diz. Só que aquela lambreta, irmãos, literalmente era um puleiro de galinhas. Ela ficava debaixo de um pé de goiaba, as galinhas dormiam no pé de goiaba e dormiam em cima da lambreta. Fazia uns 5 anos que aquele negócio estava parado. E o Odair, irmãos, rebocou aquela lambreta para a casa dele. Ele virou PhD em mecânica de lambreta. Todo dia que eu passava lá, estava o Odair mexendo naquela lambreta, e mexendo naquela lambreta. Um dia eu vou ter uma moto. Irmãos, um dia nós estávamos trabalhando. Eu trabalhava à noite e até às 10 da manhã. O Odair chegava no serviço 8 horas da manhã. Aí um dia eu estava trabalhando, de repente, aquele barulhão, entra no fundo da padaria, a gente correu lá, o Odair de lambreta, fez a lambreta andar. E ele, irmãos, agora está com aquela lambreta para cima e para baixo, para cima e para baixo. Passou mais uns dias, o Odair trocou aquela lambreta. Ah, um detalhe. O dia que ele fez a lambreta funcionar, eles tinham um pé de manga e ele trabalhava debaixo daquele pé de manga. E tinha 2 louros da mãe dele, 2 papagaios que ficavam no pé de manga. Irmãos, ele acelerou tanto aquela lambreta que os 2 louros morreram. Morreu. Puf, caiu duro, infartou de tanto que ele acelerou a lambreta. Mas irmãos, passou uns dias, ele trocou aquela lambreta numa TT 180 da Yamaha. Não, oitentinha. Lembra da TTzinha que a gente falava, da Yamaha? Trocou a lambreta numa TT daquela. Ele chegava, irmão, aquele negócio apressava fazer barulho. Mas tá ele de moto. Queridos, não passou muito tempo, o Odair trocou aquela TT em uma CG 82. Olha só, hoje é relíquia.
Passou mais um tempo, o Odair trocou aquela CG82 em uma ML86, que na época, irmãos, era coisa de seu doutor, e o Odair chegava todo garboso. Não falei que um dia eu ia ter uma moto? Oh, aleluia, louvado seja Deus! Não desista dos seus sonhos, continue sonhando, meu irmão, continue sonhando, minha irmã, continue sonhando, meu jovem. Traga Deus para os seus sonhos, portas se abrirão em seu favor. Oh, aleluia! Deixa eu dar mais um testemunho para a gente orar. Quando eu pastoreava o Moarama, nós tínhamos um jovem. Ei, jovem, escute isso aqui. Nós tínhamos um jovem na igreja, o Tiago. A bem da verdade, o Tiago estava da adolescência para jovem. Ele deveria ter uns 16 anos, 15, 16 anos. De família muito humilde, muito humilde. Família pobre, financeiramente falando, família muito pobre. E o Tiago, irmãos, arrumou um serviço de office boy numa farmácia. E ele trabalhava com uma bicicleta barra circular, para cima e para baixo. Vez ou outra eu vi o Tiago com aquela bicicleta, e pedala para lá e pedala para cá, e trabalhando de office boy. Irmãos, quando o Tiago fez 18 anos, ele chegou em mim e ele falou assim: pastor, vai ter a prova do Enem. Eu queria que o senhor orasse por mim, porque o sonho do Tiago, irmãos, era ser bioquímico. Ele queria fazer farmácia. O sonho dele era ser bioquímico. Falou: pastor, vai ter o Enem, eu já venho estudando há muito tempo, me ajuda em oração, porque se eu tiver que pagar a faculdade, eu não consigo, os meus pais não conseguem, mas se eu tiver uma boa pontuação no Enem, eu acho que eu chego lá. Eu lembro, irmãos, que eu orei com o Tiago na porta da igreja. O Enem ia ser no outro dia. Orei por ele, oramos juntos, ele chorou, e ele foi para o Enem. Irmãos amados, quando saiu o resultado do Enem, eu estava na minha casa, e o Tiago chegou com aquela bicicleta gritando: pastor, 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 pastor. Eu achei que tinha acontecido alguma coisa. Ele chegou e falou: pastor, eu consegui a pontuação do Enem, pastor. Eu consegui, eu vou fazer farmácia, aleluia. Irmãos, o Tiago trabalhando de office boy e estudando, fez farmácia, terminou o curso de farmácia, e ele foi chamado para trabalhar em Curitiba, na rede Panvel. Vocês conhecem a rede de farmácias Panvel? Ele foi chamado para trabalhar na Panvel, em Curitiba. Irmãos amados, agora ele trabalhando na Panvel, começou o mestrado. Quando, irmãos, ele terminou o mestrado, e ele trabalhando ali, surgiu uma oportunidade para o Tiago fazer o doutorado. Sabe aonde? Nos Estados Unidos. O Tiago hoje está nos Estados Unidos, fazendo doutorado, está trabalhando já e ganhando muitos dólares por mês, aleluia. Sabe por quê? Porque ele não desistiu dos seus sonhos. Não desista do seu sonho. Deus honrou José, os sonhos dele se tornaram realidade. Os seus sonhos para esse ano e os próximos anos também tornar-se-ão realidades para a glória de Deus, aleluia. Pastora Juliane, pastor Lucas, continue sonhando com esta igreja, aleluia. Esta igreja há de abarcar muitos cidadãos desta cidade aqui, aleluia. Continue sonhando, essa igreja vai crescer, vai avançar, vai prosperar. Cidadãos da cidade de Jale vão entrar aqui, rendendo-se a Cristo e aceitando a Ele como único e suficiente Salvador. Continue sonhando, igreja, continue sonhando, em nome de Jesus. Eu faço menção, mais uma vez, do reverendo Hernandes Dias Lopes, para a gente encerrar. Ele conta algo interessante. Ele dá uma receita. A bem da verdade, essa receita não é dele, mas eu estou falando aqui como se fosse ele. Ele dá uma receita para você ter uma
boa semana, um bom mês. Então eu quero passar essa receita para você. Vamos supor que você não está muito bem, você está meio triste, às vezes problema na família, problema financeiro e por aí vai, tá? Então eu vou te passar essa receita. Você vai acordar na segunda-feira de manhã, e aí você vai comprar o jornal da cidade, ou vai ler, vai acessar o jornal da cidade, e você vai ler todo, ou seja, você vai passar por todo o jornal. Só que daí ele diz assim, na primeira página, geralmente é a página policial. Essa página, você torcer, sai sangue, então nem olha para ela, já passa direto. Aí você vai passar pela página esportiva, vai que, né, o time do coração perdeu, também não lê também, passa direto ali a página esportiva. Não vai também para a coluna imobiliária, porque às vezes o dólar, inflação, aquela coisa toda, você já não está bem, também não lê isso aí. Ah, pastor, mas então eu vou ler o quê? Você vai para a última página do jornal e você vai ler o obituário do jornal. É isso mesmo, o obituário. Todas as pessoas que morreram aquela semana ou aquele mês, mas não pula nenhum nome. Aqueles nominhos pequenininhos, não pula nenhum. Começa lá na letra A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, vai até a última letra. Quando você chegar no último nome, você vai fazer uma grande descoberta. O teu nome não está ali. O teu nome não está ali. Você está vivo, meu irmão. Você está viva, minha irmã. Ó, aqueles que morreram daria tudo para estar no teu lugar, pode ter certeza. Ah, pastor, eu estou com problema, eu estou assim, eu estou assado, não sei o quê. Mas você está vivo? Você está vivo? Ei, continua sonhando, continua sonhando, continua sonhando. Vamos ficar de pé, louvado seja Deus. Aleluia, obrigado, meu irmão. Oh, aleluia. Qual é o teu sonho? Qual é o teu sonho? Eu quero deixar você assim, bem à vontade. Bem à vontade. Mas se você sentir a liberdade e quiser vir aqui na frente, eu vou orar por você. Se você quiser ficar aí no banco, não tem problema nenhum. Mas escute bem, escute. Você que tem um sonho ou mais, eu gostaria de orar por você. Talvez o seu sonho para o seu colega é pequeno, mas para você é grande. Então o importante é você, é o teu sonho. Você que tem um sonho aí no seu coração ou mais, eu quero orar por você nessa noite. Como eu disse, se você quiser vir aqui à frente, vou orar por você. Se quiser sair do seu lugar, pastor, eu tenho um sonho, eu vou ir à frente. Glória a Deus. Isso, pode vir, não tem problema nenhum. Se quiser ajoelhar aqui no altar, ó, fica à vontade. Aleluia. Quiser apresentar o seu sonho diante de Deus. Pastor, o meu sonho é a restauração da minha família. O meu sonho é a libertação do meu filho das drogas. O meu sonho é a salvação do meu marido que está preso pelo vício do álcool. O meu sonho é a casa própria. O meu sonho é ser usado por Deus, é ser um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. O meu sonho, pastor, é passar no vestibular. O meu sonho é passar num concurso. O meu sonho é ser um policial federal. O meu sonho é ser um advogado. O meu sonho é ser um pastor, ser um missionário. Qual é o teu sonho? Meu sonho é voltar a estudar, é concluir a minha faculdade. Eu quero orar por você agora. Oh, aleluia. O meu sonho é um milagre. O meu sonho é ser curado. O meu sonho é a libertação. Eu quero orar por você. Aleluia. Vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, oh Todo-Poderoso, nesta noite, Pai, nós oramos. O Senhor falou conosco através da Tua palavra, Pai.
José é um grande exemplo de um sonhador nato. Deus, para ele, era impossível esse sonho se tornar realidade. Para aqueles que estavam à sua volta, muito mais. Mas José não desistiu, e o Senhor o abençoou, e os seus sonhos se tornaram realidade. Meu Deus, tem muitas pessoas aqui na frente, tem muitas pessoas lá no banco, muitos jovens aqui, muitos adolescentes, crianças, Senhor, irmãos e irmãs, todos, Pai, têm um sonho, têm um projeto, têm um alvo, e eu coloco agora o sonho de cada um nas mãos do Senhor. O sonho de cada um agora eu ponho nas tuas mãos, Pai. Deus, abre as portas, Deus, mova as águas, Deus, gera ânimo, gera esperança no coração de cada um. Deus, que os teus filhos saiam daqui hoje animados, que eles saiam daqui hoje, Senhor, revigorados. Oh, aleluia, que eles saiam daqui, Pai, sonhando verdadeiramente os sonhos do Senhor. Em nome de Jesus, vem, Senhor, vem ao encontro das necessidades de cada um. Oh, aleluia. Eu quero agora orar pelo teu filho. Oh, Deus, abraça agora com ele. Meu Deus, essa dor que ele está sentindo. Pai, o Senhor é o médico dos médicos. O Senhor é o ortopedista dos ortopedistas. O Senhor é o médico por excelência. O Senhor tem todo o poder. Vem agora, Deus, e toca no teu filho. Unge ele da cabeça à planta dos pés. Unge ele dos pés ao alto da cabeça. Unge os ossos. Unge os músculos. Unge os nervos. Unge as veias. Unge a carne, Senhor. Unge agora, Pai, cada junta. Unge. Toca na sua coluna. Toca em cada vértebra. Em nome de Jesus, toca na bacia, toca no fêmur, vai tocando, em nome de Jesus. Pai, tira toda a dor, toda a infecção, toda a inflamação, tem misericórdia, Pai, passa aí do teu bálsamo, Senhor, opera o teu milagre, restaura, Senhor, o teu filho, toca em cada célula do seu corpo, em nome de Jesus. Que nessa noite, Pai, o teu filho durma bem, que ele descanse, repouse, em nome de Jesus. Que ele tenha um dia excelente, uma semana abençoada. Cura o teu filho, para a glória do teu nome. Eu te peço, Deus, eu oro em o nome de Jesus, o teu filho amado. Oh, aleluia. Aleluia, oramos assim, Senhor, e apresentamos a Ti todos os sonhos, toda a Tua igreja, Pai, eu apresento a Ti agora, abra as portas, conceda a Tua bênção, Pai, em nome de Jesus, que esse ano de 2026 seja um ano ainda mais abençoado para o Teu povo, seja um ano de portas abertas, seja um ano de sonhos realizados, Senhor. Assim eu peço e eu oro no nome de Jesus, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém e amém. Glória a Deus. Pode assentar, pode voltar para os seus lugares. Aleluia. Meus irmãos, que Deus vos abençoe grandemente, tá? Se algum dia alguém de vocês passarem por Guaíra, estamos lá de portas abertas para a gente tomar um café, tá bom? Estamos sempre às ordens. Pastora, muito obrigado, Deus abençoe. Devolvo a palavra.